Eu gostaria de então convidar a nossa segunda candidata, a aluna, ex-aluna, Bárbara Bugno Moral. O trabalho dela é análise do portfólio de produtos e definição estratégica de precificação baseada em valor. O orientador dela é o professor Dr. Eduardo Senzi Zancu. Bárbara, 10 minutinhos. Oi, boa tarde. Então, como o professor já apresentou, meu trabalho é sobre precificação. Esse é um pouco do escopo do trabalho. As partes em preto é o que eu vou destacar para a apresentação, e em cinza foi despriorizado por causa do tempo. Então, primeiramente, falando sobre o que é a empresa em que eu fiz o trabalho. A empresa deu o nome fictício de Móveis Co, a empresa existe de verdade, o nome é fictício. Ela é uma varejista de móveis que atua em todo o mercado nacional, todo o Brasil. E é uma empresa com lojas próprias, ou seja, eles vendem os produtos com as próprias marcas deles. A proposta de valor da Móveis Co gira em torno de preços competitivos, design inovador e praticidade no momento da compra. Mas os dois últimos elementos são muito mais fortes do que os preços competitivos, então daria para caracterizar a empresa como uma estratégia genérica de diferenciação nas estratégias de porta. E sobre o projeto em si, o projeto foi realizado durante... eu era estagiária de uma empresa de consultoria e foi um projeto dessa empresa de consultoria da equipe que eu estava. O projeto estava ligado diretamente ao CEO da empresa, ao diretor executivo, e a gente trabalhava direto com os gerentes de compras e também com o gerente de TI, basicamente para pegar dados. Então, e o que motivou a fazer o projeto? Basicamente, a empresa precisava de aumento de receita. E aí todo mundo sabe que receita é preço versus volume. Era muito difícil para a Móveis Co crescer só por volume. Primeiro porque esse mercado é caracterizado, tem grande parte do volume dele, 39% do volume, é vendido por grandes magazines. E a Móveis Co não está aqui. Outro ponto é que entraram recentemente novos competidores online que pegaram parte do volume desse mercado. E uma outra questão era que internamente, por questões internas da empresa, eles tinham muita dificuldade em baixar custos e ter preços realmente muito mais baixos para aumentar muito o volume. Mas a gente sabe pela literatura que preços adequados também podem gerar um volume um pouco maior ou mais adequado nessa relação. Então, o objetivo geral do trabalho foi de aplicar metodologia de análise de portfólio, ou seja, olhar para os produtos que a Móveis Co tinha, e, com base nisso, definir uma estratégia de precificação que fosse mais adequada, com base no valor que o consumidor enxerga para aqueles produtos que a Móveis Co vende. Agora começa a parte da revisão bibliográfica, uma introdução um pouco geral do que é o mercado de imóveis no Brasil. O mercado de imóveis no Brasil ele tem mais ou menos 24 bilhões de reais e o varejo um pouco mais de 28 bilhões. Desses 24 bilhões, 62% é produzido em madeira, uma parte grande que é vendida, obviamente, não é de madeira, grande parte é importada da Ásia. Além disso, a indústria de imóveis ela é bastante tradicional. Ela usa muita mão de obra e ela tem muita dificuldade de se automatizar por conta dos processos em si. E tem poucas barreiras de entrada. Então, isso faz com que surjam diversos polos da indústria de imóveis, produzido em vários lugares espalhados ao longo do Brasil. Agora, eu vou falar um pouco sobre a parte de precificação mesmo na literatura. O preço é um dos 4 P's do marketing. Não só isso, mas ele é o único elemento dos 4 P's do marketing que efetivamente gera receita. Todos os outros representam custo. Se for produto, praça, é tudo custo. E por isso é o único que gera receita. Apesar disso, os gerentes ainda hoje têm uma dificuldade bastante grande em lidar com a questão dos preços. Porque a literatura possui algumas lacunas. Então, o que acontece é que a literatura fala o quê? Que, em geral, você deveria preferir fazer os seus preços com base no willingness to pay, que é o quanto seu consumidor está disposto a pagar. Apesar disso, existe um limite inferior para os preços, que é o custo do produto. E o que acontece é que muitos gerentes continuam usando o custo do produto e colocando um markup em cima, porque é a forma mais simples de se fazer. E por que isso, entre outros motivos, o motivo mais matemático pelo qual isso não é recomendado, se você vier dessa forma, vai descendo até aqui, posso explicar melhor depois, mas isso daqui seria o markup. Se você considera o markup fixo, quando o volume decai, ou seja, quando o mercado está em queda, você deveria aumentar seus preços. Quando o volume sobe, quando o mercado está bom, você deveria abaixar seus preços. Ou seja, isso é meio contraditório pelas lógicas naturais de mercado. E, além disso, o problema que tem na literatura é que é muito difícil traduzir o quanto o consumidor está disposto a pagar no meu produto por o quanto eu efetivamente vou cobrar do produto. Porque parece simples, mas no final você tem uma linha com vários produtos e é difícil você arrumar essa relação.
A literatura também diz que, para você fazer isso, você deveria partir de um valor de referência, somar o que o seu produto oferece de diferenciação positiva e tirar o que ele oferece de diferenciação negativa. E aí você chegaria a um valor econômico para aquele produto. Ou seja, essas percepções diferentes de produto te gerariam valores diferentes de produto no final. Mesmo assim, isso ainda é meio vago do como que no final fica o preço do meu produto. E aí, o que o trabalho tenta adereçar é isso, essa parte de como que eu saio do willingness to pay do consumidor para o quanto eu coloco de preço mesmo. E aí, a metodologia que está aqui foi criada para isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir o portfólio de produtos em várias faixas de preço, de forma a pegar diferentes qualidades percebidas dos produtos. Como que a gente fez isso? Existem lojas com percepção de qualidade, com produtos realmente inferiores a Móveis Co, que geralmente são os magazines mais baratos, e a gente criou faixas de preço P1 e P2, de forma que a maioria da oferta desses magazines ficasse aqui. E aí, existem lojas com preços não só não, mas qualidades superiores a Móveis Co, são as lojas premium, e a gente criou uma faixa de preço P5, de forma a englobar a maioria da oferta dessas lojas aqui. Isso está melhor explicado aqui. Então, o que acontece aqui? A gente dividiu, por exemplo, preços de cadeiras de forma a deixar as cadeiras das lojas de departamento, elas são, na grande maioria delas, menores de R$200, com preço menor de R$200 ou menor de R$400. Então, a maioria está aqui. E nas lojas premium, a maior parte das cadeiras tem um preço maior de R$800, que está ali. E aí, assim, a gente desenhou as faixas intermediárias também. É isso, a mesma coisa no exemplo de baixo. Depois disso, divididas as faixas, a gente precisaria saber em qual faixa a Móveis Co precisaria estar. Então, qual faixa deve ser o meu foco para a Móveis Co. E aí, para isso, a gente usou uma pesquisa que se chama Von Ostendorf, que eu vou explicar no próximo quadro. E aí, depois de saber em qual faixa que eu tenho que ficar, eu tenho que saber como distribuo pelas outras faixas para poder capturar as diferenças de qualidade percebida. E aí, são outras pesquisas com o consumidor, basicamente qualitativas. Então, como que isso foi feito? A gente fez grupos de foco, fez pesquisas de saída de loja, que deram inputs qualitativos, e a pesquisa que deu input mais quantitativo foi o Price Sensitivity Meter, que é a mesma coisa que o Von Ostendorf, que basicamente indicou para a gente que a Móveis Co tinha algumas categorias de produto que se encaixariam no perfil A, e algumas categorias que se encaixariam no perfil B. Então, o consumidor deu input dizendo que algumas categorias deveriam estar focadas em P3, que o preço que a maioria dos consumidores estão dispostos a pagar estava naquela faixa do P3, e outras na faixa do P2. E aí, empiricamente, na verdade, a gente definiu que o foco, onde está o foco, deveria ter de 40% a 50% daquela categoria, dos produtos deveriam estar ali, 40% a 50% dos produtos. 15% a 25% do lado, e aí 5% a 15% no extremo e 0% a 15% no outro extremo. Então, aí o que aconteceu? A Móveis Co, por exemplo, aqui no caso da cadeira Office, ela tinha 2 cadeiras Office em P1. Desenhando aquelas faixas que eu acabei de falar, ela deveria ter pelo menos mais 6 ou mais 10 cadeiras. No P2, ela tinha 29. Ela deveria reduzir pelo menos 5 ou 9 cadeiras para entrar dentro daquelas faixas. Mas aí o ponto era, quanto que eu reduzo? 5 ou 9? Quanto que eu aumento? 6 ou 10? Então, para isso, teve um modelo de otimização de margem que chegava à conclusão final. E aí, o que a gente conseguiu fazer foi, em cadeiras Office, a gente conseguiu projetar um aumento de margem de 8%, mesas de 6 lugares, a gente conseguiu projetar um aumento de 2%, e aí, no geral, no aglomerado do portfólio, a gente conseguiu projetar um aumento de 6,9%. E aí, sobre as conclusões do trabalho. Então, assim, o objetivo geral do trabalho era aproximar, eu acho que foi possível aproximar mais a teoria da prática, aplicando tanto a análise de portfólio em si, então olhar produto a produto da empresa, quanto pesquisas com o consumidor. Então, acho que esse foi o caminho para a gente conseguir aproximar a ideia do willingness to pay, do quanto eu realmente devo precificar o produto. Algumas dificuldades e limitações, a replicabilidade é bastante complexa, porque a empresa deveria realizar periodicamente pesquisas com o consumidor dessa quantidade que a gente realizou. E a gente não tem preços ideais por produto, a gente tem preços ideais por categoria de produto. Então, e aí depois tem que tentar trazer isso para produto. A Móveis Co teve ganhos, porque certamente a estratégia de precificação foi mais estudada, então ela está pelo menos mais próxima da literatura do que o que eles tinham antes, que era simplesmente markup sobre custos. E a gente ainda projeta ganhos de 6,9% na margem, que estão sendo comprovados.
E os usos posteriores, esse projeto ele pode ser usado para todos os varejistas que tenham concorrentes definidos, de forma que dê para desenhar as faixas de preço, e que tenham vários produtos para que eu possa distribuir o portfólio entre as diversas faixas. É isso. Agradeço, Bárbara. Então, certificado. Valeu. Agradeço a Bárbara, então.